Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Estamos aqui então para iniciarmos o capítulo 7 de Cinética Química e convidar vocês que acompanhem também lá no livro didático de vocês o capítulo 7, Cinética Química, aonde nós vamos estar estudando então a velocidade das reações químicas, né? A mudança de cor de uma reação química, né? Quando falamos em velocidade, quanto tempo ela demora para ocorrer. Se porventura eu quero que a reação química seja mais lenta, o que eu devo fazer? Quero que ela seja mais rápida, o que eu devo fazer diante disso, né? Lembrando que a organização de vocês é o sucesso de vocês. No final dessa videoaula, tem alguns exercícios para que vocês façam para ir praticando. Então, vamos trabalhar hoje então a parte fracionada da cinética química. Teremos continuação em outras aulas, né? E é importante o acompanhamento de vocês aí, para não ficar muito maçante também. Agora, em primeira mão, vou convidá-los para observar algumas imagens. E essas imagens, ao ser observadas por vocês, já vão olhando para a imagem e imaginando o tempo de reação que ocorre para essas imagens. São todas imagens voltadas a reações químicas, umas bem rápidas, né? Outras um pouco rápidas, outras muito lentas, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aqui a nossa primeira imagem, né? Quanto tempo um airbag demora para ser acionado? O cidadão sofre um acidente e aciona o airbag. Quanto tempo isso ocorre? É fração de segundos, reação mega rápida, né? Quanto tempo uma laranja demora para se decompor, entrar em putrefação? Então ela está madura, está pronta para o consumo e talvez fique lá guardada e começa a se decompor, né? Quanto tempo isso ocorre? Não é tão rápido. Quanto tempo o petróleo precisa para se formar, para ser extraído? Sabemos que são milhões de anos, então demora muito, né? Quanto tempo demora a explosão dos fogos de artifício após acionar? Fração de segundos, reação rápida, né? Quanto tempo um comprimido efervescente demora para se desfazer na água? E aqui tu já pode pensar de duas formas. Se eu vou colocar uma água quente, uma água a temperatura ambiente, uma água gelada, eu terei velocidade de decomposição desse comprimido efervescente também diferente nas três situações citadas. Na outra imagem, qual a diferença entre o tempo que a água oxigenada, ou seja, o peróxido de hidrogênio, gasta para se decompor sozinho, né? Vou lá, vou abrir o vidro de água oxigenada, vou colocar em um recipiente e vou deixar ele sofrer a decomposição. Ou na presença de batata, né? Porque com a presença de batata alterou a velocidade, sofreu decomposição mais rápido, né? Então, sendo assim, podemos imaginar, é fácil constatar que cada reação química feita sob determinadas condições ocorre em certa taxa de rapidez, umas mais rápidas, outras menos rápidas, gastando um tempo determinado para se completar. Em geral, podemos variar essa taxa de rapidez da reação modificando as condições que ela seja submetida. Condição de pressão, condição de temperatura, de concentração, né? O termo velocidade em física, lá do primeiro ano, é definido como o espaço percorrido entre a função do tempo. Em química, o termo velocidade, o mesmo termo, né, está relacionado à rapidez com que uma reação química ocorre. E aí, o livro de vocês, né, para não usarmos o mesmo termo com sentidos diferentes, optamos por falar em taxa de desenvolvimento de uma reação ou taxa de rapidez de uma reação, ao invés de velocidade. Mas eu quero que vocês entendam que a maioria dos livros didáticos de questões, também depois de vestibulares, eles vão estar falando em VM, velocidade média da reação química, né? Então é importante você estar buscando então em outras alternativas. Mais voltado ao livro de vocês, é isso aí. E aí aqui nós temos algumas outras perguntas também. Vejam só. Qual a taxa de desenvolvimento médio de uma reação química? Ou seja, qual a velocidade, né, média de uma reação química? Que fatores influenciam na taxa de desenvolvimento da reação química? Quando falamos desses fatores, estou falando de temperatura, concentração, né? É, como alterar a taxa de desenvolvimento médio da reação para que se torne mais rápida ou mais lenta,
Lavo lá do comprimido efervescente, vou colocar na água quente, na água fria, vou cozer os alimentos numa panela de pressão ou numa panela normal. É possível determinar o caminho pelo qual os reagentes se transformam em produto, isto é, o mecanismo da reação. Vejam bem, responder a essas e outras perguntas referentes à taxa de desenvolvimento das reações químicas é o objetivo da cinética química. É para isso que a gente estuda, então, cinética química. A cinética química em si estuda a taxa de desenvolvimento das reações e os fatores que a influenciam. Estuda ainda a possibilidade de controlar essa taxa de desenvolvimento, tornando a reação mais rápida ou mais lenta, com base no mecanismo das reações. Taxa de desenvolvimento médio em função de reagentes e produtos. Considere, por exemplo, a reação genérica, balanceada, esquematizada a seguir, na qual duas substâncias, substância A e substância B, reagem entre si na proporção de A para B, produzindo duas novas substâncias, que é o nosso produto, o C e o D, na proporção de C e D. Quando falando na proporção, é porque eu tenho o Azinho e o Bzinho, usando o senso comum aqui, o Czinho e o Dzinho, que são os coeficientes estequiométricos, são os coeficientes. Você poderia ter aqui o número 2, aqui o número 4, então na proporção de 2 para 4, aqui de 3 para 2, né, na formação, mas a princípio são genéricos, né? No início da reação, o tempo, ó, no início da reação, tempo zero. Por que tempo zero? Bom, você vai iniciar, não gastou-se nada de tempo, então a reação tem bastante reagente. Produto não tem nada, porque a reação vai formar o produto, né? Ó, tem-se apenas substância A e B. Por que eu tenho apenas substância A e B no início? Porque A e B é o reagente, né? Vai formar produto. Uma vez iniciado o processo, as quantidades das substâncias A e B vão diminuindo, porque o A e o B vão se transformando em C e D. Esse é o objetivo da reação. A reação química é a transformação da matéria. Eu tenho então A e B, transforma em C e D. Como eu estou produzindo, obviamente C e D vão aumentando, enquanto que A e B vão diminuindo em função de ser transformado, né? Em quantidades que vão aumentando o C e o D até que a reação se complete. Define-se então a taxa de desenvolvimento médio, ou TDM, é calculada em função de uma das substâncias participantes da reação e é expressa pela razão entre as quantidades consumidas ou produzidas dessa substância em um determinado intervalo de tempo. A gente fala então variação do tempo em que isso ocorreu. A taxa de desenvolvimento médio da reação genérica, esquematizada acima, pode ser calculada pela expressão abaixo. Quantidade de A consumido dividido pela variação do tempo, ou quantidade de B consumido, que como fala aqui, é calculada em função de uma das substâncias participantes, ou do reagente A, ou do reagente B, ou na formação do produto C, ou do produto D. Tá? Então eu vou trabalhar então a velocidade de consumo de um dos reagentes, ou a velocidade de produção de um dos produtos. Muito bem? Vejam só. As quantidades das substâncias consumidas ou produzidas são geralmente expressas em variações de concentração em quantidade de matéria mol por litro, que aqui simbolizamos então por delta colchetes. Esse colchetes aqui, concentração. O delta, variação. Variação da concentração, que nada mais é que a quantidade de matéria, né? Pode ser expressa também a variação da massa, então delta M, variação da quantidade de matéria, daí o número de mols, delta N, né? Variação da pressão parcial, então delta P, no caso de reagentes ou produtos que estejam na fase gasosa. O intervalo de tempo, então delta T, variação do tempo. E lembrando aqui, é importante pontuarmos, quando falamos em variação, sempre vai ser final menos inicial. Variação de concentração, concentração final do reagente A
pelo valor do inicial do reagente A, assim também do produto C, lá falando da reação genérica, né? O intervalo de tempo é expresso numa unidade adequada ao tipo de reação, segundos, né? Algumas minutos, horas ou dias. Considere, por exemplo, que durante a reação genérica citada anteriormente, tenha sido medida a concentração em quantidade de matéria das substâncias A consumida e da substância C produzida, em intervalos de tempos regulares, obtendo-se o resultado descrito a seguir. Olha aí, considerando lá, nós temos então o reagente A, né, escolhido então, e o produto C. No início da reação química, agora vai começar a ocorrer. Então não ocorreu ainda, a concentração do A é 8,5. Passou 5 minutos, eu tenho uma nova concentração, né? Eu passei a ter 5. Aliás, a 5 minutos passei a ter 7. Então, o C, quando foi produzido, no início não tinha sido produzido nada. Então, se consumiu 0,5 de lá, ele apareceu aqui formado, correto? E assim vai. O que é consumido lá é formado aqui, na proporção. Então, se nós analisarmos agora, 8,5, né? Observando esta concentração, com o passar do tempo aí, chegamos em 15 minutos. Olha aqui, ó. Se consumiu 4, ó, do nosso reagente. Tá? Então, se eu for fazer a velocidade de consumo, eu vou pegar do 10 minutos, que é o final, menos 0, e vou pegar 5,5 menos 8,5, né? Mas vamos ver aí, ó. A partir desse resultado, podemos calcular a taxa de desenvolvimento médio da reação em função de A e C, no intervalo de tempo que quisermos. Né? Se eu quiser pegar no intervalo de tempo de 5 a 0, de 10 a 0, de 10 a 5, eu tenho que pegar sempre o final, menos inicial, né? Para o tempo também. Taxa de desenvolvimento médio da reação em função da substância A, aqui no caso de consumo, então. E o intervalo que o autor escolheu foi de 5 e 20. Então, aqui é importante nós já ressaltarmos, né? Nosso intervalo de tempo escolhido aí para essa questão. Vou pegar uma canetinha aqui. Olha, então se nós observarmos agora, nós temos então intervalo de tempo 5 e 20 minutos. Então, se eu tenho intervalo de tempo de 5 e 20 minutos, eu vou ter que pegar então a concentração, ó, pode observar, a nossa concentração do A é o final, então eu vou ter que ir lá para o número 20. Aí eu venho para cá. Em 20 minutos, a concentração que ele apresentou foi 2,5. Esta é a razão a qual explica por que o 2,5 apareceu aqui. Né? Então esse é o final. Tá? A concentração final. Menos a inicial. Como se falava em 5 minutos, né? Foi o intervalo que ele escolheu. Então nós temos 7. Aí onde surgiu 7? E aí encontramos o que lá? 4,5 dividido por 15. E aí encontramos 0,3 mol por litro por minuto. Quanto mais tempo passar, né, menor é a produção, porque menos reagente tem, né? E uma coisa importante, pô, peraí, encontramos um valor negativo em velocidade. Nós não vamos ter esse valor negativo em velocidade, né? Então por isso que entra aí a matemática, né? Vamos colocar o número em módulo. Mas se você optar também por entender assim, opa, se está em negativo, é velocidade de consumo, quer dizer o que vai diminuindo, né? Com o passar do tempo vai diminuindo. Então, buscar essa interpretação. Ah, um valor negativo. Esse valor negativo está explicando para a gente o quê? Que foi consumo, foi diminuindo tantos mols a cada minuto que passava nesse intervalo de tempo, né? Uma média. Observe que a taxa de desenvolvimento médio calculada em função do reagente, no caso A, tem valor negativo, pois à medida que a reação ocorre, a quantidade de reagente vai se diminuindo. Tá? Então é esse o objetivo aí. Colocando em módulo, não vou ter velocidade negativa, mas eu sei que essa, vendo assim, tratando-se de taxa de desenvolvimento médio ou de velocidade média, estou tratando de um reagente. Observa o caso do C, então, que é o produto. Taxa de desenvolvimento médio da reação em função da substância C
produzida no intervalo de tempo, no mesmo intervalo. Então, novamente, eu vou ter que pegar quem? Vou lá, vou pegar o valor final menos inicial, né? Então, se analisarmos lá, ó, 2 vai estar lá para 20 minutos e 0,5 para 5 minutos, né? Lembra lá que o 0,5 está embaixo do 7? Vamos voltar lá, ó. Aqui está, ó. Se você observar aí, né? Nós temos no intervalo de 5 minutos, nós temos 0,5, né? E no intervalo de 20 minutos, nós temos 2. Então, colocando aí, podemos voltar lá. Aí está. Nossa resolução, 1,5 dividido por 15, encontramos a formação de 0,1 mol por litro por minuto. Observe que a taxa de desenvolvimento médio calculada em função dos produtos, no caso do C, tem valor positivo, pois à medida que a reação ocorre, a quantidade de produto vai aumentando. E com o passar do tempo, aumenta menos, porque consome menos, tem menos reagente. Chega um momento também que acabou os reagentes, não tem mais produção, né? Para evitar o problema do sinal, que eu falava para vocês antes, costuma-se trabalhar com valores da taxa de desenvolvimento de qualquer substância que participe da reação em módulo, certo, gente? Quando nós falamos número em módulo, digamos que eu tenho lá, ó, aqui eu tenho um traço, menos 4, só um exemplo aí, lembrando lá de sétimo ano matemática, né? Ó, aqui eu tenho um número em módulo. Quem é esse cara aqui? Esse número aqui, ó, esse número aqui, se eu for tirar daqui, é 4, certo? Está aí. Para entendermos que um número em módulo é um jeito diferente de escrever o número 4. Quero escrever o número 4 positivo. Pode ser assim, pode ser assim e pode ser assim. Aqui também é o número 4 positivo. Tá? Então, embora nós sabemos que lá no consumo, se eu quiser deixar o sinal de menos, é uma forma de subentender que a curva no gráfico, que a gente vai estar vendo depois, ela vai estar descendo, né? Porque ela vai estar sendo consumida, né? Mas geralmente aí o pessoal usa em módulo para não trabalhar com números negativos. Muito bem? Taxa de desenvolvimento médio. A taxa de desenvolvimento médio da reação é dada pelo módulo da taxa de desenvolvimento de consumo de um dos reagentes, ou a taxa de desenvolvimento e formação de um dos produtos, que é o que a gente acabou de fazer, dividido pelo respectivo coeficiente da substância na equação da reação corretamente balanceada. Lá nós usamos o Azinho e o Bzinho, né? Aqui eu já tenho os valores, né? Olha, nós temos aqui 1 mol, ó, esse é o coeficiente, ó, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio para formar 2 mols de amônia, né? Olha, assim no caso da reação de formação da amônia temos taxa de movimento médio, então, ó, eu vou trabalhar em módulo, ó, taxa de movimento médio do N2 dividido pela variação no tempo, vezes 1. Quem que é esse 1 aqui? Esse 1 é o seu coeficiente aqui, ó, né? Se eu fosse calcular a taxa de desenvolvimento médio em relação ao reagente hidrogênio, então eu vou pegar a taxa de desenvolvimento médio, né, concentração lá, e vou dividir pelo ΔT, que é a variação do tempo, vezes o seu coeficiente, que é esse número 3 que está aqui na frente. Ó. Se eu pegar lá a taxa de formação, né, da amônia, que é o NH3, então eu tenho lá, ó, variação do tempo vezes o coeficiente 2. Né? Tudo bem? Então está aí. Num determinado meio onde ocorre a reação, ó, pentóxido de nitrogênio. 1 mol de pentóxido de nitrogênio reage para formar 1 mol de tetróxido de nitrogênio, né, mais meio mol de oxigênio gasoso. Observou-se a seguinte variação da concentração de pentóxido de nitrogênio em função do tempo. Então, olha, nós temos no primeiro intervalo de tempo 0 minuto. Ó, 0 minuto. Qual é a concentração? Ó, a concentração 0,253. Passou 180, aliás, segundos aqui, né? Eu falei minutos. 180 segundos. Foi para 0,20, quer dizer o que? Passou um tempo, a concentração do reagente diminuiu. Né? Agora,
300 segundos, 840, enfim. Com o passar do tempo, a tendência do reagente, ó, se eu tivesse aqui um gráfico, depois a gente vai estar vendo isso aqui, mas vamos já aproveitar. Ó, aqui é esse traço que você vai fazer aqui agora, ó, esse aqui, ó, é o produto se formando. E esse aqui, ó, é o reagente se consumindo. Ó, aqui o reagente, com o passar do tempo diminui, e o produto com o passar do tempo aumenta. Tá bem? Calcule a taxa de desenvolvimento médio da reação no intervalo de tempo de 3 a 5 minutos. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu aqui estou em segundos. Eu vou ter que transformar tudo isso em minutos. Então uma questão que faz o aluno pensar um pouco. Opa, peraí. Como 3 minutos, 5 minutos, se lá está 180 segundos, 300 segundos. Então eu pego esses valores e divido por 60, né? Ó, aqui vai dar 5 minutos, aqui vai dar 180, vai dar 3 minutos, né? Então vamos lá. 1 minuto 60 segundos. Então 3 minutos 180. 5 minutos 300 segundos, né? E aí sim vamos para o cálculo. A taxa de desenvolvimento médio é a variação da concentração do pentóxido de hidrogênio. Então, variação da concentração, eu vou estar pegando este valor menos este valor. Correto? Então está aí, ó, 0,180 final menos 0,200. 5 menos 3 é o nosso intervalo de tempo. E aí eu tenho lá 0,02 dividido por 2 e encontramos a nossa taxa de desenvolvimento 0,01 mol por litro. Percebe que aqui não tem um sinalzinho de menos, né? Mas se eu pegar 0,18 menos 0,20, um exemplo, daria menos. E aí está, ó, número em módulo. Olha o traço aqui, ó. Isso em matemática, né? Vocês, na verdade, vê todo ano isso em matemática, né? Número em módulo, não existe número negativo. Tudo bem? Então está aí. Estudo do gráfico, a interpretação gráfica. Como é que eu vejo isso no gráfico? Que eu acabei de desenhar para vocês rapidinho. Ó. Eu tenho aqui, ó, 1 mol de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás iodo para formar 2 mols de ácido iodídrico. Sendo assim, ó, eu posso observar a concentração. Ó. Primeiro tempo, então eu tenho o tempo 0, posso chamar de tempo 1, né? Ó. Tempo 0, né? Tempo 1, tempo 2, tempo 3, né? E aí, aqui eu vou tendo a concentração. No tempo 0, ou seja, posso chamar de tempo inicial, né? Eu tenho a concentração de cada um deles 1. E o produto 0, ponto. Se o tempo é 0, não começou a formar produto ainda. A reação vai passar a acontecer quando eu perceber que o meu reagente passou a ser consumido e o meu produto a ser formado, ou seja, onde houve uma variação de tempo. Tá? Então, no segundo tempo, tempo 1, eu já tenho um consumo. Por quê? Porque diminuiu. Se eu tenho um consumo de reagente, eu tenho uma produção, né, do meu produto formado. E assim foi. Né? Quando chegou no tempo 6, significa dizer o quê? Não temos mais nada de reagente. A reação ocorreu totalmente. Tem reação que não ocorre 100%, mas essa aqui ocorreu. Então eu não tenho mais nada de reagente, mas tenho tudo transformado em produto, tudo, né? Ó, veja bem, 1 mais 1, 2. Então olha só, esses 1 aqui, ó, está onde? Ó? Está aqui, ó, transformou-se 100%. E é mais ou menos assim que vai ocorrendo. Só que agora nós vamos representar isso no gráfico. Como isso ficaria representado no gráfico, então, né? Olha aqui, ó. Com o passar do tempo, olha, no gráfico, eu tinha 1 de reagente. Então o reagente foi descendo, 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 até chegar ao ponto, o tempo 6. E nesse tempo aqui, o que ocorreu? Né? Não tem mais nada de concentração de reagente. E o produto chegou aonde? Chegou ao máximo, né? Ó, chegou onde nós estávamos antes. Né? Chegou a 2. Por que nós estávamos antes? Porque eu tenho 2 reagentes. Tá? Eu tenho 2 reagentes. Então esse gráfico aqui representa, com o passar do tempo, o reagente sendo consumido e o produto sendo formado. Muito bem? Taxa de desenvolvimento da reação versus o tempo. Então veja bem, aqui também mostrou para nós o consumo. Eu tenho aqui, com o passar do tempo, né, a minha concentração foi diminuindo. Então a minha velocidade vai diminuindo. Velocidade média, ou a taxa de desenvolvimento da reação.
Usamos velocidade média pelos diferentes conceitos. Então, no início, a minha velocidade é grande. Com o passar do tempo, vai diminuindo, porque vai diminuindo os reagentes, os choques eficazes para que a reação ocorra, né? Coloquei para vocês aqui, então, pensando um pouquinho melhor nos dois gráficos acima, né? Ó, reagente. Concentração dos reagentes diminui com o tempo. Com o passar do tempo, o reagente desce. Com o passar do tempo, o produto aumenta, sobe, né? Com o passar do tempo, a velocidade diminui. Essa velocidade é a taxa de desenvolvimento da reação versus o tempo, tá bem? Então fica aí para vocês um exercício resolvido que está lá no livro para nós dar uma observada, né? Amostras de magnésio foram colocadas em soluções de ácido clorídrico em diversas concentrações de temperaturas, havendo total dissolução do metal e desprendimento do hidrogênio gasoso. Observaram-se os resultados expostos na tabela a seguir. Então nós temos lá a amostra 1, eu tinha lá então 2 gramas e o tempo para dissolver 10 minutos. Quando passou-se 2 minutos, né? Ó, já tenho uma amostra 2, já tenho apenas 0,40 gramas. Depois tenho 0,40 gramas com 1 minuto, né? Não houve variação da massa, né? Agora já lá na amostra 4 já foi para 0,50 gramas e aí nós continuamos com o mesmo tempo de 1 minuto. Em qual caso, letra A, a taxa de desenvolvimento médio da reação foi maior? Em qual caso se desprendeu maior quantidade de hidrogênio, né? Então, transcrevendo para cá a tabela e vindo para as perguntas, né? Então, para nós resolvermos aí a letra A, né? Isso lembrando que está resolvido lá no livro de vocês também, tá bom? Olha, fez então a taxa de desenvolvimento médio de cada um, da amostra 1, da amostra 2, da amostra 3, da amostra 4. Pegando quem? Pegando o tempo, ó, 2 dividindo por 10 em cada tempo, né? Ó, 0,2 gramas por minuto. 40, 0,40 por 2, 0,2 gramas por minuto. Então, a taxa de desenvolvimento médio na amostra 1 e na amostra 2 ficaram iguais. Na amostra 3, ó, 0,40, observe. E na amostra 4, 0,50. Dividindo lá então 0,5 por 1. Está aí. Na situação toda, a maior taxa de desenvolvimento médio então foi aonde? Lá na amostra 4, né? Então está aí, ó. Respondido a letra A. Letra B. Em qual caso se desprendeu maior quantidade de hidrogênio? Então aqui é importante observar essa letra B para não confundir com a pergunta letra A. A letra A ele pedia qual a maior taxa de desenvolvimento, né? Agora a letra B ele pede em qual caso se desprendeu maior quantidade de gás de hidrogênio, né? Então, colocando aí a reação, nós temos lá então 1 mol de magnésio elementar sólido com mais 2 mols de ácido clorídrico, é o HCl, é o reagente, formou o cloreto de magnésio, um sal, e o gás de hidrogênio que em questão é o que está pedindo de desprendimento. Aí a resposta, a amostra 1, pois a equação da reação mostra que quanto maior a massa de magnésio, ou seja, quanto mais reagente tem, que reage, maior é a quantidade de H2 liberada. Então, se nós observarmos aqui, ó, na amostra 1 eu tenho 2 gramas, né? Se eu tinha 2 gramas em 10 minutos, quando se passou aí, nós passamos a encontrar um valor bem menor, né? Ó, 0,4, aqui também 0,4, né? 0,5. Então há um diferencial aí. Beleza, gente boa? Hora de fazer exercícios, tá? Então lembrando, quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, deixa o seu like, né? Ativa o sininho aí, né? Página 156 vocês têm os exercícios 1 ao 4, ou seja, 1, 2, 3, 4, beleza? Aquele abraço a cada uma, boa semana, bons estudos. Vamos fazer a correção semana que vem desses exercícios, depois continuamos aí com cinética química.